A fome como projeto de poder. Como o colonialismo europeu destruiu a soberania alimentar da África. Como a fome na África foi historicamente construída como um projeto de poder pelas potências coloniais europeias. Na aula de hoje, refletiremos nesta impactante história, mas desde já se inscreva no canal para receber mais aulas e venha comigo caçar mais esta incrível história. Durante séculos, o solo africano alimentou o mundo. Milhões de toneladas de açúcar, algodão, café, cacau, tabaco e especiarias cruzaram oceanos, saindo do continente africano para abastecer as metrópoles coloniais. Os braços que cultivaram esses alimentos eram de homens e mulheres escravizados. Os frutos, porém, nunca foram deles. No auge da colonização europeia, a África foi transformada em uma imensa fazenda a serviço do império. As suas terras mais férteis foram tomadas, as suas técnicas agrícolas milenares e tradicionais desvalorizadas e a sua autonomia produtiva violentamente interrompida. O continente que nutria o mundo, ironicamente, foi deixado sem recursos para alimentar o seu próprio povo. No século XX, o continente africano então rasgou suas correntes coloniais e declarou ao mundo: seremos livres. País após país, entre os anos 1950 e 1970, se tornaram independentes. A África renascia, ferida, mas determinada a caminhar com as próprias pernas. Porém, a independência política não veio acompanhada de independência econômica, tampouco de soberania alimentar. Muitos desses povos, desses novos países, herdaram territórios esvaziados, solos esgotados, economias moldadas para servir aos antigos impérios, infraestrutura precária e territórios desenhados ao gosto europeu, sem respeitar os povos, as culturas ou as formas autônomas de vida. Enquanto a Europa, destruída pela Segunda Guerra Mundial, recebia bilhões de dólares do Plano Marshall para reconstruir suas cidades, ferrovias, indústrias e mercados, a África recém-independente e destruída por séculos de expoliação das potências coloniais europeias, a África foi negado qualquer projeto de reconstrução econômica ou estrutural. O mundo simplesmente ignorou, virou as costas. A fome, que em tempos anteriores era um fenômeno pontual ligado a secas, pragas ou conflitos localizados, passou a ser permanente e estrutural, um efeito direto da ausência de soberania alimentar, da concentração de terras e da dependência externa criada pela colonização. Na década de 80, a miséria então ganhou o centro do palco. Mas foi só quando a fome se tornou espetáculo, capturada pelas lentes da mídia internacional, que o mundo passou a enxergá-la. Imagens de crianças esqueléticas, homens e mulheres esquálidos e esquálidas, olhos fundos e costelas à mostra, chocaram o planeta. Foi ali que a grande mídia ocidental transformou a fome em espetáculo, com campanhas humanitárias, shows beneficentes e discursos emocionados, mas raramente se falou sobre as causas. Na Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam corações, mentes e territórios, a fome era explorada como arma ideológica. A miséria de populações inteiras serviu para acusar governos, justificar interferências e projetar salvadores brancos globais. Mas como então a África se tornou sinônimo de fome e de escassez? A resposta está em uma narrativa construída a partir de séculos de exploração, de colonialismo e de desinformação. E para responder esta questão, vamos até Gana, na costa ocidental africana. Gana, um belo país africano banhado pelo Atlântico, foi um dos primeiros a conquistar a independência em 1957, mas antes disso foi profundamente marcado pelo ciclo da escravidão e da colonização britânica. Durante séculos, a sua costa serviu como um dos principais pontos de embarque e tráfico de africanos escravizados rumo às Américas. Milhões de vidas humanas atravessaram o oceano a partir dali, arrancadas de suas famílias, de suas culturas
e também de sua terra. Após o fim da escravidão, Gana, como muitos países africanos, foi transformado em uma colônia agrícola. Seus solos férteis passaram a ser usados prioritariamente para a monocultura de exportação, cacau, café, algodão. O alimento não era para a população local, mas para abastecer os mercados europeus. A agricultura de subsistência, tradicional e comunitária, foi sendo sufocada e substituída pelo modelo agroexportador. E para conhecermos melhor esta história, vamos ao interior de Gana, mais precisamente na região de Banda, um lugar que hoje pode parecer distante e esquecido, mas que carrega em suas terras as marcas de um passado rico e também turbulento. Banda, uma região localizada no interior de Gana, foi durante séculos um vibrante centro de produção agrícola e comércio regional. As comunidades locais não apenas cultivavam alimentos para o próprio consumo, mas também participavam de amplas redes comerciais que cruzavam a África Ocidental, o que demonstra um sistema alimentar complexo e sustentável. Buscando entender como essas práticas foram impactadas ao longo do tempo, a arqueóloga Amanda Logan, da Universidade Northwestern, ela conduziu uma pesquisa arqueológica aprofundada em Banda. Ela examinou como transformações políticas e econômicas ocorridas nos últimos 5 séculos influenciaram a segurança alimentar da região. Os resultados desta investigação estão reunidos no artigo Por que as pessoas não conseguem se alimentar? A arqueologia como arquivo alternativo da segurança alimentar em Banda, Gana, em que a autora propõe uma leitura crítica do passado a partir dos vestígios arqueológicos, desafiando narrativas simplistas que associam automaticamente a fome à incapacidade das populações africanas. O principal objetivo da pesquisa foi entender como as mudanças nas estruturas políticas e econômicas, especialmente com a chegada dos europeus e também a imposição do colonialismo, afetaram a segurança alimentar da região. Ela procurou investigar como a população da região de Banda conseguiu lidar com os desafios ambientais, como secas prolongadas, e como a transição para as economias de mercado e o domínio colonial minaram sua capacidade de se alimentar adequadamente. A pesquisa combinou dados arqueológicos, etnoarqueológicos e também ambientais. Foram analisados restos de plantas carbonizadas, artefatos e evidências de produção artesanal, além de dados climáticos obtidos a partir de registros de precipitação de chuva do lago Bossuntui, que fica a 200 quilômetros de Banda. A pesquisadora também realizou entrevistas etnográficas com agricultores locais, e ela buscava entender as práticas agrícolas contemporâneas e as estratégias de sobrevivência em tempos de escassez. E o que ela encontrou foi surpreendente. Um dos achados mais significativos da pesquisa foi a descoberta de que durante o período pré-colonial, especificamente uma fase conhecida como Kuulu, que vai de 1450 a 1650, que os habitantes da região de Banda enfrentaram uma seca severa e prolongada que durou 2 séculos. É isto mesmo. Essa seca foi identificada através de registros de isótopos de oxigênio do lago Bossuntui, que indicam exatamente uma redução drástica na precipitação, ou seja, na chuva, durante esse período. A seca foi tão intensa que superou em gravidade a seca extrema da região do Sahel, que afetou a África Ocidental muito recentemente. Apesar das condições climáticas extremas, a população de Banda ela acabou conseguindo manter um alto nível de segurança alimentar durante essa fase, Kuulu, durante essa seca. Eles dependiam principalmente de culturas resistentes à seca, como o milheto pérola, que era amplamente cultivado e consumido. O milheto pérola é uma cultura altamente adaptável a condições áridas, o que provavelmente ajudou a população a sobreviver durante essa seca. E além disso, a economia local era muito diversificada, com produção artesanal de objetos de ferro, de cobre, de marfim, e também participava de uma rede de comércios regional e também de longa distância. E essa diversificação econômica pode ter aumentado a resiliência da população, da comunidade de Banda, permitindo que eles enfrentassem os desafios ambientais sem cair na insegurança alimentar, ou seja, na fome. Sabe, os assuntos que trazemos no nosso canal costumam ser viscerais. Eu entendo isso, mas é necessário para refletirmos
e olharmos para a história. E você pode fazer parte desta história, contribuindo para que estas aulas alcancem mais e mais pessoas. Você pode se tornar um membro do canal e, a partir de apenas R$6, colaborar para que estas aulas alcancem mais pessoas. Você também pode colaborar via chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e neste QR Code na tela. Ainda existem outras formas de você colaborar. Você pode entrar no nosso link do Apoia-se e por lá colaborar conosco também. E outras formas possíveis? Por favor, comente, deixe seu like. É sempre relevante para que o YouTube e o algoritmo entendam a relevância do que estamos fazendo. E também você pode compartilhar para alguns amigos. É sempre um prazer ter você aqui conosco. E agora, voltemos à nossa história. A chegada dos europeus no século XV marcou o início de uma série de transformações muito profundas na região de Banda. Inicialmente, os europeus estabeleceram contatos comerciais ao longo da costa, mas gradualmente a sua influência foi se expandindo para o interior. A pesquisa arqueológica, ela revela que durante o período de contato inicial com os europeus, a região de Banda continuou a participar de redes de comércio de longa distância, mas a natureza dessas relações, dessas redes, começou a mudar. A introdução de novos produtos, como o milho, que é originário das Américas, e o tabaco, foi um dos primeiros sinais da influência europeia. No entanto, esses produtos foram inicialmente adotados como itens de luxo ou exóticos, de curiosidade, e não como substitutos para as culturas locais tradicionais. O milho, por exemplo, ele vai aparecer no registro arqueológico da região de Banda só por volta do século XV, mas ele foi encontrado em quantidades muito pequenas e apenas em contextos domésticos específicos, o que sugere que o uso dele era limitado a certas famílias com maior acesso a redes de comércio, ou seja, uma família com maior nível econômico. E a partir do século XVIII, com a consolidação do poder colonial britânico, a economia da região de Banda foi drasticamente reestruturada. O colonialismo trouxe consigo a imposição de economias de mercado, a monetização da agricultura, o que teve um impacto devastador na segurança alimentar da região. Os britânicos promoveram a produção de culturas comerciais, como cacau no sul de Gana, enquanto no norte, incluindo a região de Banda, foi marginalizado devido à falta de infraestrutura e à dificuldade de transportar produtos de baixo valor agregado. Esta pesquisa arqueológica ela mostra, contudo, que durante o período colonial, uma fase conhecida como Macala Tardia, que é entre 1890 e 1920, ou seja, na virada do século XIX para o século XX, a pesquisa demonstra que a produção de alimentos nesta época mudou significativamente. O milho e a mandioca tornaram-se as principais culturas, substituindo o milheto pérola e o sorgo, que eram preferidos pela população. Essas mudanças elas foram impulsionadas pela necessidade de culturas de rápido crescimento e de baixa demanda de mão de obra, em um contexto de escassez de recursos e um deslocamento populacional causado pela violência colonial e também pela escravidão promovida pelos europeus dentro do território. Além disso, a imposição de impostos coloniais em moeda britânica forçou os agricultores a vender parte de sua produção para obter dinheiro, reduzindo ainda mais a disponibilidade de alimentos para o consumo local. Esta pesquisa ela também revela que muitas indústrias locais, como a produção de ferro e cerâmica, entraram em colapso devido à competição com produtos manufaturados que eram importados da Europa. E isso acabou diminuindo a capacidade das comunidades de gerar renda e de manter sua autossuficiência. A principal conclusão desta pesquisa é que a insegurança alimentar na região de Banda, em Gana, não foi um fenômeno natural ou inevitável, mas o resultado de processos históricos de exploração econômica e de violência estrutural, particularmente aqueles associados ao colonialismo e também à globalização. A pesquisadora afirma: em Banda, a insegurança alimentar crônica é uma condição que foi criada e não algo que sempre existiu. As diversas estratégias econômicas e sociais usadas para sobreviver à seca da fase Kuulu foram gradualmente erodidas por séculos de exploração econômica e política, de modo que hoje até mesmo pequenas mudanças ambientais têm impactos significativos
significativos na segurança econômica e alimentar. Mike Davis, ele argumenta que trajetórias históricas semelhantes sustentam a insegurança alimentar em grande parte do que hoje é considerado o mundo em desenvolvimento. Não há nada de natural nesse padrão. Em seus contornos estão as marcas de danos causados por uma violência lenta e estrutural. Vista em uma escala de tempo mais longa, a perda de segurança alimentar na região de Banda se encaixa na definição clássica de violência estrutural, que ocorre quando as pessoas são influenciadas a alcançar menos do que o seu potencial. O maior potencial de segurança alimentar não é encontrado hoje, como narrativas centradas no progresso poderiam prever, mas no passado, em um momento em que Banda estava em uma posição econômica muito mais forte. Em seu primeiro grande discurso, em 1972, a ativista alimentar Frances Lapé argumentou que os pobres do mundo não conseguiam se alimentar devido a uma longa história de desenraizamento econômico que começou com o domínio colonial. Seu pensamento surgiu em um momento em que uma das mais graves fomes da era moderna ameaçava milhões de pessoas na África subsaariana, um continente que havia sido cheio de esperança com o fim do domínio colonial apenas uma década antes. Embora seus principais argumentos carecessem de comprovação empírica, o trabalho seminal de Michael Watts, Silence Violence, documentou cuidadosamente como as políticas econômicas coloniais corroeram a ética de subsistência das economias morais pré-coloniais, levando ao aumento da fome crônica no nordeste da Nigéria. No entanto, a ideia de que a segurança alimentar era maior nos tempos pré-coloniais e foi erodida sob o domínio colonial não é a história que é contada em veículos populares ou mesmo na maioria dos espaços científicos. Em vez disso, a culpa pela insegurança moderna tende a ser direcionada a atores não humanos, como a seca, um truque que tanto despolitiza quanto deshistoriciza as crises alimentares. Hoje, a insegurança alimentar está ligada tanto a mudanças climáticas extremas, quanto à pobreza crônica, quanto a conflitos. Contudo, as pesquisas demonstram que não foi bem assim. As potências coloniais moldavam essas estruturas de opressão alimentar por todo o continente africano. Um outro ponto e exemplo que podemos tratar é o caso do Quênia. Em 1895, a Grã-Bretanha anexou o que viria a ser o Quênia, declarando ali um protetorado da África Oriental. Mas a expansão do Império Britânico não foi nada pacífica. As comunidades locais resistiram e os britânicos responderam com uma combinação de táticas brutais, de estratégias de dividir para governar, até campanhas militares que foram implacáveis. Uma das táticas mais devastadoras foi a política de terra arrasada. Certamente você já ouviu falar nessa expressão. Em que consistia? Plantações foram queimadas, gado abatido e cabanas destruídas. O coronel Richard Menestagem, em seu diário do Quênia, ele descreveu essas práticas como extremamente eficazes para subjugar as populações africanas e suprimir qualquer forma de rebelião. Como era feito? Como eles iam e tentavam afastar as pessoas das terras e elas voltavam depois que os soldados saíam das terras, eles começaram a ir para as lavouras, queimar as lavouras, matar o gado, destruir as casas e aí saírem, porque quando a população retornasse, que eles encontrariam era apenas uma terra arrasada. Com o poder consolidado, os britânicos começaram a atrair milhares de colonos europeus para ocuparem essas terras que foram arrasadas e na qual os africanos haviam sido expulsos. Estes colonos europeus receberam grandes extensões de terra nas áreas mais férteis do país, nas chamadas White Highlands, ou terras altas brancas, e para abrir espaço, os habitantes originais foram deslocados à força, expulsos, empurrados para terras áridas e improdutivas. Um método que também foi usado pela Alemanha contra os povos namas e hereros na Namíbia, e sobre isto falamos no vídeo que eu deixo aqui na descrição, quando relata o primeiro genocídio do século XX, que foi o genocídio cometido pela Alemanha contra os povos namas e hereros da Namíbia. E na região onde hoje é o Quênia, aqueles que não conseguiam se restabelecer na terra que foram deles, eles eram considerados invasores em terra agora controladas por fazendeiros brancos
ou forçados a trabalhar como mão de obra barata para outros tipos de comerciantes locais. O Estado colonial ele garantiu que os colonos europeus tivessem acesso aos melhores recursos, enquanto as comunidades africanas foram sistematicamente marginalizadas. O Estado colonial europeu ele viu nos colonos brancos europeus a chave para transformar a economia do Quênia. A produção agrícola comercial, especialmente de café e chá, tornou-se o esteio da economia. E para isso, terras, gados e outros ativos das comunidades indígenas, comunidades locais, os povos africanos, foram confiscados e redistribuídos para os colonos. É isso mesmo que você ouviu. Os bens dos africanos foram confiscados, as terras tomadas e dados para os colonos europeus. Entre os Kipsigis, uma comunidade que habitava as terras férteis do Quênia, o impacto foi devastador. O Dr. Samson Omoyo, em seu artigo As Mudanças Agrícolas dos Kipsigis, ele descreve como as manobras coloniais esgotaram os recursos críticos para a reprodução econômica e social dos Kipsigis. O gado, que era essencial para a sua economia e para a sua cultura, foi drasticamente reduzido e as suas terras foram tomadas. O modo de vida tradicional dos Kipsigis foi gradualmente minado, abrindo caminho para o domínio dos colonos europeus. Em meados da década de 1930, cerca de 1/5 das terras aráveis do Quênia, veja só, cerca de 1/5 das terras produtivas do Quênia estavam sob o controle exclusivo dos colonos europeus. O Estado colonial não apenas garantiu o acesso à terra, mas também forneceu aos colonos e às corporações a infraestrutura necessária, incluindo estradas, ferrovias e sistemas de crédito. Acima de tudo, o Estado colonial ele buscou criar, mobilizar e controlar o fornecimento de mão de obra africana. Os africanos, agora destituídos, expulsos de suas terras e sem recursos, foram forçados a trabalhar nas fazendas dos colonos que um dia foi deles, muitas vezes em condições precárias e com salários miseráveis. Durante a colonização, os europeus transformaram a agricultura africana para atender os seus próprios interesses econômicos. Eles perceberam que poderiam lucrar bastante com o cultivo de produtos agrícolas que eram voltados para a exportação, como foi o caso do algodão, do café e do chá. Por isso, eles passaram a incentivar e muitas vezes obrigar os africanos Kipsigis a plantar essas culturas comerciais em vez de alimentos tradicionais para o consumo local. Nessas fazendas, os trabalhadores africanos muitas vezes não eram pagos com dinheiro, mas com sacos de milho, um alimento altamente nutritivo que os mantinha fortes para continuar trabalhando. O milho que veio das Américas acabou se tornando parte integrante da alimentação desses trabalhadores. E quando esses trabalhadores voltavam para suas comunidades, que era chamada de reservas, eles levavam este milho com eles. Com o tempo, o milho foi substituindo alimentos tradicionais como o painço, os tubérculos, as leguminosas e até as hortaliças africanas como a couve. Aos poucos, o milho se torna o principal alimento básico em muitas regiões da África colonial. Em 1923, o governo britânico anunciou que queria transformar as reservas onde essa população africana morava em zonas de produção agrícola para o mercado. Mas os agricultores africanos não gostaram dessa ideia. E eles estavam mais preocupados em alimentar suas famílias de comunidades do que em plantar para exportar. E diante dessa resistência da população, o governo colonial decidiu fazer o quê? Subsidiar as grandes fazendas europeias, ou seja, dar apoio financeiro e incentivo para que os colonos europeus continuassem produzindo em larga escala. Isso fez com que os agricultores africanos que tentavam competir com seus produtos fossem deixados para trás. Em 1937, o governo decidiu então que também queria que as reservas africanas, onde esses africanos moravam, voltassem a cultivar produtos comerciais e não mais apenas alimentos para o consumo interno. Aos poucos, as famílias africanas foram sendo forçadas a entrar nesse novo sistema. Mas havia um problema: a terra começou a ficar escassa. Muitas famílias deixaram de plantar para a sua própria sobrevivência e passaram a cultivar apenas o que dava lucro. Com isso, a segurança alimentar das comunidades africanas ficou ameaçada. A comida tradicional começou a faltar. A partir daí surgiram novos tipos de família. Famílias que viviam de vender o que plantavam, famílias que enviavam membros para trabalhar nas fazendas de outros, famílias empobrecidas que
invadiam terras e famílias que se tornavam cada vez mais parte da nova classe trabalhadora urbana e periférica. Esse deslocamento em massa destruiu não só a agricultura tradicional, mas também os laços culturais e o conhecimento ancestral sobre os alimentos, o saber sobre as plantas nativas, as trocas entre as comunidades nos mercados locais, as receitas e os rituais ligados à comida, à medicina, e tudo isso foi sendo sistematicamente apagado. As transformações forçadas que a colonização impôs à agricultura africana não afetaram apenas o que se plantava, elas destruíram todo um ecossistema cultural. O que estava em jogo era muito mais do que a produção de alimentos, era o saber ancestral. Era o modo de viver e de se relacionar com a terra. E à medida que o deslocamento em massa da população rural avançava, os vínculos com os alimentos tradicionais iam se perdendo. Desapareciam o conhecimento sobre as plantas nativas, sobre as ervas medicinais, os mercados comunitários, as receitas passadas de geração em geração e até os rituais sagrados ligados à alimentação. Na década de 30, esse processo de apagamento cultural foi intensificado pelas escolas missionárias e igrejas cristãs. Com o discurso de civilizar os africanos, essas instituições atacaram diretamente tradições locais, inclusive a alimentação. Essa lógica absurda fazia parte de uma ideia mais ampla, manter a chamada superioridade do corpo europeu por meio da dieta. Você pode estar achando que isso é absurdo, né? Pois é, mas a historiadora Chloe Campbell, em seu livro Raça e Império, a pesquisa dela demonstra exatamente isto, que a comida não era só nutrição, era política, identidade e também controle social. Assim, a imposição da dieta europeia se tornava parte da chamada missão civilizatória, de acordo com ela. Ao ensinar os africanos a comer como os britânicos, os colonizadores acreditavam que poderiam transformá-los em cópias de si mesmos, mais dóceis, mais evoluídos, mais úteis ao império. Essa campanha foi trágica e eficaz. Escolas missionárias, igrejas, internatos e programas de saúde pública passaram a ser os principais veículos dessa doutrinação cultural. Crianças africanas passaram a ser educadas longe dos seus anciãos, não mais com seus griots, não mais com os mais velhos, mas aprendendo a rejeitar os próprios alimentos, os próprios costumes e as próprias tradições. O saber tradicional, através da colonização, foi sendo silenciado. As ervas, raízes e cereais ancestrais foram abandonados por produtos com maior valor de mercado ou maior prestígio europeu. Comer a moda africana passou a ser motivo de vergonha, comer a moda britânica um símbolo de status. Com o tempo, os alimentos africanos tradicionais só eram consumidos às escondidas e com pouca frequência, e geralmente apenas nas reservas onde essas populações alimentavam. A cultura milenar africana, tão rica e simbólica, foi relegada à marginalidade. Os dados desta pesquisa estão registrados no livro Raça e Império. As cidades africanas estão crescendo rapidamente e, de acordo com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, 30 anos atrás, pouco mais de 1/4 da população africana vivia em áreas urbanas. No entanto, projeções indicam que até 2030, metade de todos os africanos estarão vivendo em cidades. Esse rápido processo de urbanização, ele está diretamente ligado à pobreza rural, que tem levado milhões de pessoas a abandonar o campo em busca de melhores oportunidades nas áreas urbanas. No entanto, as cidades superlotadas e despreparadas para receber esse fluxo migratório colocam os jovens em situação de vulnerabilidade, aumentando os riscos de migração forçada e agravando problemas sociais. Não à toa, muitos desses homens, muitas dessas pessoas acabam procurando se tornar imigrantes para a própria Europa, a América do Norte e outros lugares do mundo, colocando suas próprias vidas em risco em busca de uma nova oportunidade e, sobretudo, sofrendo discriminação racial. Além disso, o mundo enfrenta um desafio demográfico significativo. Até 2050, a população global vai ultrapassar 9 bilhões de pessoas, o que significa que vai haver cerca de 2 bilhões de bocas a mais para alimentar. E esse cenário exige uma transformação urgente nos sistemas alimentares.
especialmente na África subsaariana, onde a agricultura desempenha um papel crucial. Estudos mostram que o crescimento econômico impulsionado pela agricultura é 11 vezes mais eficaz na redução da pobreza extrema do que qualquer outro setor. Portanto, investir no desenvolvimento agrícola não apenas garante a segurança alimentar, mas também é uma estratégia poderosa para combater a pobreza e promover a estabilidade social, a mobilidade social e também a estabilidade econômica. Um caso clássico que podemos entender é o caso dos colonos europeus que vieram para o Brasil. Em se tratando de africanos no pós-abolição e de europeus que vieram aqui para colonizar, para trabalhar em terras, aqueles que foram dados melhores condições são aqueles cujos filhos hoje, ou seus descendentes hoje, se encontram na classe média da sociedade, enquanto os filhos, os netos, os bisnetos daqueles que foram libertos no final do século XIX ainda se encontram nas áreas de grande vulnerabilidade. De acordo com a União Africana, em 2022, o continente enfrentou um grave cenário de insegurança alimentar, com 134 milhões de pessoas subnutridas na África Oriental, 62 milhões na África Ocidental, 57 milhões na África Central, 19 milhões no norte da África, quase 8 milhões na África Meridional. Estes números mostram que a África está longe de atingir as metas de segurança alimentar estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Embora tenham sido registrados progressos significativos entre 2000 e 2010, a fome voltou a aumentar nos últimos anos, com a maior parte do agravamento ocorrendo entre 2019 e 2022. Mas quando há alimentos disponíveis, desafios como perdas pós-colheita, infraestrutura inadequada e a volatilidade do mercado perpetuam a insegurança alimentar. As consequências são graves e têm várias faces: a desnutrição crônica e cada vez mais o surgimento de conflitos violentos relacionados à competição por recursos que são escassos. Sabe, é importante entender que a fome é um problema real, mas que tem raízes históricas. É importante entender que a fome nunca foi apenas uma tragédia natural. No contexto do colonialismo, a fome foi muitas vezes uma escolha política, uma ferramenta de controle, uma arma silenciosa usada pelas potências europeias para dominar os povos africanos. As potências coloniais europeias, como Grã-Bretanha, França, Bélgica, Portugal e Alemanha, invadiram o continente africano entre os séculos 19 e 20, e ao ocuparem essas terras, eles impuseram um novo modelo de agricultura que era voltado para o lucro e para a exportação, e não para alimentar a população local. Ainda que a população local também participava de comércios de longa distância de forma interna, porém a prioridade das sociedades africanas era a alimentação do seu próprio povo e a exportação do excedente de produção. As potências coloniais europeias transformaram as terras férteis da África em grandes fazendas de monoculturas como algodão, café, tabaco, açúcar e de outras culturas consideradas mais comerciais para os europeus. Tudo para abastecer os mercados europeus. E os alimentos para o povo, esses ficaram em segundo plano. Os africanos cultivavam alimentos diversos: milho, inhame, sorgo, painço, vegetais e frutas locais. Essa agricultura de subsistência era suficiente para alimentar as famílias e comunidades inteiras. Mas os colonizadores forçaram os agricultores africanos a abandonar suas plantações tradicionais para trabalhar nas lavouras comerciais. Agora você imagine, você ser obrigado a plantar café para exportação enquanto sua própria família passa fome por falta de milho ou de mandioca. Foi isso que aconteceu em muitas regiões africanas. Para controlar ainda mais a produção e impedir qualquer resistência, os colonizadores confiscaram terras férteis e forçaram os africanos a viver em reservas superlotadas, onde era quase impossível plantar com qualidade. Os africanos foram expulsos de suas terras ancestrais. As melhores terras foram entregues a colonos europeus. Restou a população nativa a áreas pobres, secas e impróprias para o cultivo. A fome passou a ser parte do cardápio. Em muitos casos, os africanos foram forçados a trabalhar em plantações coloniais e eram pagos com sacos de milho ou farinha, não com dinheiro. E isso criava uma dependência total
total do sistema colonial para obter comida. Esse sistema não era apenas exploração, era um mecanismo de controle, manter a população viva o suficiente para trabalhar, mas faminta o bastante para não resistir. Quando havia resistência, e houveram muitas, ou qualquer desobediência, os colonizadores cortavam o acesso aos alimentos como forma de punição coletiva, queimavam vilarejos, destruíam plantações, bloqueavam rotas comerciais e impediam que os africanos tivessem acesso à comida. Isso foi observado no Quênia, foi observado em Gana, foi observado na Namíbia e em diversas outras localidades onde as potências europeias estiveram instaladas. A fome foi usada como castigo, foi usado como arma, como uma forma de dobrar os joelhos da população e destruir qualquer possibilidade de resistência. Mesmo em períodos de colheita farta, os colonizadores eles preferiam exportar os alimentos para a Europa do que distribuí-los entre os africanos. Isso causava crises de fome artificialmente criadas. Em várias regiões, como no Sudão, no Congo, no Quênia, toneladas de alimentos eram embarcadas em navios para a Europa, enquanto crianças africanas morriam de fome ao lado de plantações proibidas para elas. Um exemplo real, o genocídio por fome no Congo belga. Sob o domínio do rei Leopoldo II da Bélgica, o Congo viveu um dos piores períodos da fome da história africana. A produção forçada de borracha para exportação levou à destruição da agricultura local. Quem se recusava a cumprir as cotas de borracha tinha sua aldeia incendiada, as plantações destruídas, os alimentos confiscados, e quem ousava resistir era submetido a tortura, mutilações e até mesmo à morte. Milhões morreram de fome entre o final do século XIX e o início do século XX, um dos maiores genocídios da história. A fome foi literalmente parte de um genocídio calculado. Era mais barato matar pela fome do que gastar com balas. A fome nesse contexto não foi um acidente. Ela foi cuidadosamente planejada pelas potências coloniais como uma forma de submissão, como uma arma colonial apontada para os africanos. Ao destruir as bases alimentares das populações africanas, os colonizadores impuseram dependência, medo e silêncio. Comer passou a ser um ato político. Controlar o alimento era controlar a vida. E no início desta nossa conversa de hoje, desta aula de hoje, perguntamos: a fome na África é natural ou historicamente construída? O que as evidências e pesquisas históricas, antropológicas, arqueológicas demonstram? Que a fome é uma herança direta da exploração colonial, um projeto histórico de opressão que destruiu a soberania alimentar do continente africano. E para você pensar, o fato de uma região estar necessariamente em guerra não significa que as pessoas naquele local vão sofrer com a fome, quando fala-se de conflitos que afetam a alimentação na África. Você tem neste momento, nesse exato momento, Rússia e Ucrânia em uma guerra fratricida. Você escutou em algum momento falar de fome nestas regiões? Por quê? Por outro lado, você tem uma outra guerra, um conflito, um genocídio em curso de Israel contra o povo palestino. Como o povo está sitiado e incapaz de se movimentar e produzir, porque os seus meios de produção estão absolutamente destruídos, naquele caso específico, nós temos uma fome provocada como arma contra o povo. Ou seja, não é um método desconhecido. Usar a fome como arma, ela é uma decisão política, estratégica e uma decisão cruel. Mas e você? O que achou desta história de hoje? Deixe nos comentários, será um prazer ler. E se lembre, tudo tem história. Tudo é história. A África e os povos afrodiaspóricos têm muita história e eu vim aqui contar para você.